Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre dívidas, né, e o artesanato. Se você é uma pessoa que está passando por um processo de dificuldade financeira, se você está endividado e você quer usar o seu artesanato para você se recuperar com relação a isso, você assiste esse vídeo porque essa aula vai ser assim, vai te trazer muito conhecimento, muita inspiração para você conseguir modificar o seu processo, o seu momento, né, de dor, de sofrimento, porque quando a gente está nesse momento de dívida, né, a gente fica numa energia muito densa e a gente não consegue achar uma solução para aquele momento. Então eu quero contar um pouquinho aqui para vocês da minha experiência, da minha história, como foi o meu processo, quando eu passei por esse momento, né, por essa situação na minha vida, porque eu também já tive esse problema em algum momento da minha vida, só que eu consegui superar isso. E como que eu consegui superar isso, né? Na época, né, eu acabei me endividando, eu acabei emprestando dinheiro para umas pessoas e acabei não recebendo esse dinheiro. E aí eu acabei me endividando. E o que aconteceu? Né? Na época eu já trabalhava com artesanato, eu já fazia artesanato, e como que eu consegui me recuperar financeiramente através do meu artesanato? Primeira coisa, né, quando a gente está num processo de endividamento, quando a gente está passando por uma dificuldade financeira, a gente fica com a nossa mente muito limitada e a gente acha que não vai existir uma solução para aquilo. Só que todos os dias eu rezava, né, orava, pedia para Deus me iluminar, me trazer uma solução para aquilo. E numa dessas minhas orações eu ouvi Deus falar para mim, né, que eu tinha um talento, eu tinha um dom, eu tinha saúde e eu tinha disposição, que dependia de mim levantar e começar a agir e correr atrás do que eu precisava, que o universo ia me trazer, né, o que eu ia precisar, que eu precisava do quê? Na época eu precisava de dinheiro para eu poder limpar meu nome, para eu poder recomeçar a minha vida, né? Então foi isso que aconteceu. E o que eu fiz? Eu comecei a criar uma estratégia para o meu negócio. Eu comecei a criar uma estratégia para eu conseguir me recuperar, né, e reconstruir o meu negócio. Então eu estava lá, a primeira coisa que eu precisei fazer foi o quê? Ver o quanto eu estava devendo, eu precisava saber qual era o tamanho dessa dívida. Então, assim, a minha dívida na época era de 12 mil reais. Eu precisava desse dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar uma estratégia. A minha estratégia foi o quê? Eu tive que ver quem seriam os meus clientes, né? Definir quem era o meu público, qual que era a capacidade de compra desse público, para eu poder começar a criar os produtos para ele. Então, dentro do local onde eu estava, a demanda financeira eram pessoas que não tinham capital de comprar produtos caros, né? Então, o que foi a minha ideia? Na época, eu criei uma coleção de bijuterias em crochê, bijuterias artesanais, e eu tinha que criar também, a minha estratégia era o quê? Eu precisava de criar um produto que ele tinha uma capacidade de produção mais rápida, mais acelerada, que eu conseguisse conseguir produzir várias peças no mesmo dia para o outro dia eu sair para vender. Então eu tive que criar essa estratégia. Então o que eu fiz? Eu criei uma coleção para um público direcionado, onde o poder aquisitivo dele era um público mais acessível, então assim, eram peças de entre 20, 30, 40, 50 reais no máximo. E aí eu comecei a criar esses produtos, e aí eu comecei a produzir e produzia esses produtos, e quanto mais eu tinha mercadoria, mais eu poderia, né, ter esse dinheiro que eu precisava para poder pagar as minhas dívidas. Então, na hora que eu consegui, né, confeccionar tudo aquilo, eu fui produzindo, fui criando os modelos, eu saí e eu enchi uma mochila de bijuteria e saía oferecendo as minhas peças. Então eu batia de loja em loja, de porta em porta, eu ligava para amigos, eu ia atrás das pessoas, eu não ficava parada esperando a venda bater na minha porta. Na época não tinha essas questões de redes sociais, então realmente eu tinha que fisicamente me deslocar para esses locais. Eu pegava ônibus com uma sacola nas costas cheia de mercadoria e ia atrás
né, de clientes para poder comprar o meu produto. Só que o que eu fiz? Eu comecei a produzir um valor que fosse suprir aquela dívida que eu precisava. Então eu precisava de 12 mil reais. Então eu comecei a fazer as minhas estratégias. Quanto eu precisaria vender para eu poder pagar todo aquele conteúdo? Quanto que eu precisaria vender para eu ter lucro com aquilo e depois também conseguir viver depois, né? Então aí eu comecei a reconectar o meu negócio. Eu comecei a trazer o meu negócio de uma outra forma. Aí eu comecei a montar, a modelar o meu negócio. E aí que foi quando eu comecei a empreender, eu comecei a aprender a empreender, porque aí eu tive que começar a criar estratégias, né, para o meu negócio se levantar. Eu não podia mais ficar pensando no problema, eu não podia mais ficar pensando na dívida, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pensar na solução e trazer uma solução para o meu negócio. E a solução que eu tive foi o quê? Foi eu criar essa estratégia para eu conseguir sair desse endividamento. Então, se você está passando por esse momento, se você está com dificuldade financeira, se você está endividado, você pode usar o seu artesanato ao seu favor e você se levantar com relação a isso. Porque você tem talento, você tem dom, você tem disposição, você tem criatividade, você tem tudo a seu favor. E aí, o que você vai precisar para complementar esse contexto? Você vai precisar buscar os clientes certos e você vai precisar desenvolver um produto para esse público que você está buscando. Então, essa foi a chave que virou na minha mente. Porque se eu não soubesse para quem eu ia vender, o processo ia ser muito mais difícil. Então, lá atrás, eu já desenhei isso. Eu vou procurar um produto que seja acessível. E eu preciso fazer o quê? Levantar um capital. Então, com o artesanato, você não precisa só aproveitar ele para você sair de um processo de endividamento, né? Você pode, se você precisa levantar um capital, talvez para você investir em alguma coisa que você queira no momento, para você comprar algo que você queira, ou até mesmo para você guardar dinheiro ou para você investir no seu negócio, você tem essa oportunidade de começar isso agora, de fazer isso agora. Porque agora você sabe que você pode usar o seu artesanato para você ganhar dinheiro. E você criando um produto, né, que seja um produto que tenha esse processo de produção rápida, um processo de poder aquisitivo que seja fácil de você vender, você vai conseguir fazer isso assim, tipo, fazer um levantamento de capital para o seu negócio. Fazer um levantamento de capital para a sua vida financeira. Tá? Então, essa era a dica que eu tinha para dar aqui para vocês hoje, sobre essa questão de você, se você está passando por esse problema de endividamento, você pode usar o artesanato ao seu favor, você pode construir o seu negócio de artesanato, a partir daí você pode ter essa ideia, né, de construir, porque você tem um objetivo. E aí você cria uma meta, né? Se você tem uma dívida de 10 mil reais, você cria uma meta, um processo produtivo, você cria uma meta de vendas de 10 mil reais em um prazo X. E aí é só você criar essa estratégia, é só você fazer o negócio acontecer. Se você começa a oferecer o seu produto, se você começa a ir nas lojas oferecer o seu produto, porque foi o que alavancou a minha carreira como artesã, foi quando eu comecei a oferecer meu produto para a loja. Porque quando você vende para uma pessoa só, né, você vende... Porque o que acontece? A gente tem um ciclo evolutivo dentro do nosso negócio. A gente começa vendendo para as pessoas que a gente conhece, as pessoas que estão ao nosso redor. Só que a partir do momento que o seu negócio vai crescendo, você tem que ir expandindo isso. Se você se limita só a esse público, a sua venda fica limitada. E o seu negócio ele não cresce de uma forma acelerada. Então, a gente tem que expandir a nossa mente. Começa a oferecer para lojista, começa a oferecer seu produto, colocar na internet, né? Hoje a gente tem essa vitrine aí que a gente tá disponível para todos aí. Faz uma loja online, faz uma página no Instagram, faz uma página no Facebook e começa a divulgar o seu produto. As pessoas precisam conhecer, saber o que você faz. Tá? Então, assim, a forma que eu encontrei naquele momento que eu estava lá desesperada e não tinha essas facilidades, né, de internet na época, foi essa.
de colocar, de levar o meu produto até as pessoas. Então eu procurei de loja em loja, bati de loja em loja. Hoje a gente pode fazer isso aqui na internet. Existem lojas aí que vendem, você pode entrar em contato pelo direct, né, oferecendo o seu produto, falando se a pessoa tem interesse no seu produto, né, se está compatível com a loja e tal. Então as pessoas, se elas se interessarem pelo seu produto, elas vão começar a te procurar. Só que você precisa mostrar que você está aqui, né? Você precisa se mostrar no mercado. Então, se você está aí em casa, né, preso, desesperado, sem saber o que fazer, está desesperado que a sua vida financeira não está boa, começa a olhar para o seu negócio com a visão de um empreendedor. Você é um empreendedor da nova era, você é um artesão da nova era, então você tem que ter essa visão estratégica do seu negócio. E em vez de ficar pensando nos problemas, chegou a hora da gente olhar para a solução, porque essa é a mente do artesão da nova era. Essa é a mentalidade do artesão que quer crescer, um artesão que está em busca de conhecimento, porque a mentalidade da nova era é essa mentalidade, né, do conhecimento, é essa mentalidade do poder da consciência. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Obrigada pela presença, obrigada pela participação de vocês e não deixe, gente, de deixar aqui no comentário para mim, comenta o que vocês querem ouvir, qual é o tema que vocês estão esperando, né, aprender aqui comigo, tá? Que eu fico aguardando vocês. Um beijo e uma ótima semana para vocês.